Depois de me formar e trabalhar como dentista, eu larguei tudo para me tornar desenvolvedor de software. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Se você quer largar sua profissão ou mudar de profissão e se tornar um desenvolvedor ou uma desenvolvedora de software, talvez você esteja passando pelas dificuldades que eu passei. E por isso eu quero compartilhar a minha história. Eu sempre gostei de computador, eu sempre tive vontade de aprender sozinho, por gosto. Mas quando chegou a hora de eu escolher minha profissão, escolher a faculdade que eu ia prestar aos 17, 18 anos mais ou menos, eu fui pela influência do meu pai. E eu não culpo ele, sabe? Porque ele só queria o que ele achava que era melhor para mim. Porque ele é dentista e sempre gostou da odontologia. Só que a opinião dele, aliada principalmente à minha falta de maturidade na época, me fizeram ignorar a minha intuição, ignorar os meus gostos e ao invés de seguir, fazer a minha própria escolha, me fizeram seguir a escolha que ele tinha feito para mim. Então eu acabei prestando odonto e passei na USP. O que foi bom e ruim ao mesmo tempo, né? Porque a USP é uma ótima faculdade, mas justamente por ser uma ótima faculdade, eu não tive coragem de largar no meio. E eu também não odiava odontologia durante a faculdade, eu passei a odiar depois que eu me formei. No dia a dia da profissão, exercendo na prática, sabe? Foi aí que eu vi a infelicidade que eu tinha com odontologia. Então eu dediquei 4 anos de estudo integral ao odonto, e depois que eu me formei, meu pai me ofereceu para trabalhar com ele, no consultório dele. E por sorte eu recusei. Porque ali era a opção confortável, eu não ia ficar à sombra dele, eu ia atender um paciente ou outro de vez em quando, eu ia atender pacientes que ele eventualmente me passasse. Só que a agenda era lotada para ele, não para mim. Então eu escolhi trabalhar numa clínica em Santa Catarina. E depois eu tive meu próprio consultório no Rio Grande do Sul. E isso tudo no período de 1 ano. O que foi bom porque eu acabei tendo a experiência da odontologia nu e cru, assim, digamos, né? Ao invés de ficar no conforto do consultório do meu pai. E isso me fez ver o quão infeliz eu era com o odonto. Porque eu realmente não via a hora de chegar ao fim de semana. Eu tava assim, eu tava em desespero. Chegar ao fim de semana, eu ficava triste pensando na segunda-feira. Eu nem saía da cama, eu ficava vendo vídeo e gastando tempo tentando não pensar no trabalho da semana que vem. De manhã eu não tinha vontade de levantar da cama, não tinha vontade de ir para o consultório, eu simplesmente me arrastava por obrigação. Então eu estava desesperado, sabe? Eu estava estressado, estava infeliz e eu não me orgulho nada de dizer que eu tratava mal as pessoas ao meu redor por causa disso, sabe? A minha infelicidade com a profissão afetava o meu relacionamento com as outras pessoas que eu amava, que eu amo. E talvez isso aconteça contigo também. Mas enfim, em meio a esse caos de infelicidade com a odontologia e estresse e tudo mais, o meu gosto por computador começou a me atrair naturalmente, sabe? E eu comecei a levar o meu notebook para o consultório para aprender a programar. Do nada, resolvi aprender a programar por simples gosto, porque era uma válvula de escape para mim. E eu não tinha nenhuma pretensão de largar a odontologia nem nada, eu não tinha pretensão de me tornar desenvolvedor de software, eu só comecei a aprender por gosto, total. E não tinha internet no consultório, só tinha internet em casa. Então o que eu fazia, eu baixava vídeos e documentações, artigos e tudo mais em casa e estudava no consultório enquanto não tinha paciente. E eu decidi desenvolver um joguinho de celular. E no intervalo dos pacientes eu tentava programar com base nos vídeos que eu estava assistindo, nas documentações que eu estava lendo e aplicava para criar o jogo. E era a única alegria que eu tinha no meu dia. Quando chegava o paciente, ao invés de eu ficar feliz por chegar um paciente, de eu ter que atender alguém, de ganhar dinheiro, de contribuir para a saúde da pessoa, para falar a verdade, eu ficava triste, sabe? Porque eu ia ter que deixar de programar para atender a pessoa. Além de eu não gostar da odontologia, eu estava gostando de programar. E isso começou a contrastar mais ainda, né? E claro que não foi muito simples. Eu tive frustrações programando também. Eu estava tentando aprender na marra. O meu código era horrível. Olhando hoje eu enxergo isso. Mas foi o começo, né? Foi o começo. E a cada problema que eu tinha e conseguia resolver era uma felicidade enorme, sabe? Principalmente não só resolver o problema no código, mas ver aquela solução aplicada na tela do celular, no joguinho em si. Conseguir ter aquela experiência de ter criado algo do zero,
simplesmente digitando palavras, código. Isso para mim era muito louco. E é algo que eu sempre quis aprender desde cedo, mas eu nunca me dediquei a isso. Então eu estava muito feliz programando, por simples gosto. Foi aí que chegou o fim do ano, e esses 3 meses, eu passei 3 meses desenvolvendo esse jogo, mais ou menos, e chegou o fim do ano. E eu resolvi publicar o jogo, eu publiquei o jogo na Play Store, tiveram uns 300 downloads, 300 pessoas usando. E isso pra mim foi uma felicidade enorme. Eu não queria ganhar dinheiro com o jogo nem nada. Eu simplesmente queria que algo que eu criei estivesse lá disponível para outras pessoas. Isso foi muito louco pra mim. E foi aí que eu comecei a refletir, né? No fim do ano. Comecei a refletir sobre estar tão infeliz com a profissão, com a odontologia, e ser tão feliz, ter muita alegria criando software, programando e vendo aquilo ser criado do zero por mim mesmo, sabe? Então, eu decidi de vez largar o odonto, depois de um ano trabalhando como dentista, e me dedicar a me tornar desenvolvedor de software. E é claro que não foi fácil eu mudar de profissão. Eu tive que largar tudo, voltei a morar com a minha mãe, voltei a estudar, né? Entrei numa faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, que eu fiz por um tempo. E, paralelamente a isso, eu estudava cursos online para tentar acelerar meu aprendizado, que foi muito melhor do que a faculdade. Mas muita gente era contra a minha decisão. Tinha pessoas importantes para mim que eram contra. Por exemplo, o meu pai. Porque para ele era um orgulho eu ter me formado em odontologia, principalmente na USP. E uma loucura eu largar a odontologia depois de um ano exercendo a profissão, né? Até para mim ela era loucura, porque o que eu tinha na minha cabeça é aquilo que a sociedade coloca na nossa cabeça. Que eu tinha que, aos 17, 18, 19 anos, escolher uma profissão, fazer a faculdade, me formar e ascender a carreira. Seguir a carreira até o fim da vida. Montar uma família, ter uma casa, ter um carro, viajar de vez em quando. É uma besteira, mas enfim, é o que eu tinha na cabeça. Então, pra mim, eu tava meio que um fracassado. Eu tava em retrocesso, né? Porque eu tinha uma profissão e, de repente, eu já não tinha mais. Eu tava estudando de novo e morando com a minha mãe. Mas, por sorte, eu tive o apoio de algumas outras pessoas e eu tinha desenvolvido um pouquinho mais de maturidade do que na época da escolha da profissão, da faculdade, né? Aos 17, 18 anos. E eu consegui, pelo menos, manter a minha decisão. Até porque eu não tinha muita escolha, né? Eu sabia que odontologia não era pra mim, eu sentia aquilo na pele. E o desespero do dia a dia e tudo que eu comentei aqui nesse vídeo. E também tinha visto quão feliz eu era desenvolvendo software, né? Programando e vendo o meu código se transformar em um aplicativo, em um sistema que eu podia compartilhar com outras pessoas. Então não era uma opção continuar com o odonto. E eu continuei com a minha decisão, segui em frente, continuei estudando. E por sorte eu tive o apoio também de um primo meu, que já era desenvolvedor de software e me serviu de um mentor, de certa forma. Foi ele que me direcionou, estuda isso, estuda aquilo, vai por aqui, vai por ali. Porque mesmo fazendo a faculdade e os cursos, nenhum deles me dizia por onde seguir. E a área de tecnologia é enorme, é muito abrangente. E eu achava que eu precisava aprender tudo, né? Mas não é assim. E meu primo me elucidou isso, me abriu os olhos para isso. E me chamou para trabalhar com ele em um aplicativo que ele estava fazendo, paralelo ao trabalho dele. Era um aplicativo para iOS, celular da Apple, né? Então eu comecei a estudar desenvolvimento iOS e trabalhar com ele ali naquele aplicativo, por fora. Depois de uns 4 meses, mais ou menos, até por conexão dele, eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista e fui contratado em uma startup na minha cidade. E foi sensacional para mim, foi fundamental para o meu desenvolvimento profissional. Eu comecei a conviver ali com pessoas que eram muito mais experientes do que eu, que conseguiam compartilhar conhecimento comigo e me corrigir nos meus erros. Eu ainda estava muito cru, eu não sabia muita coisa. Então eu tive alguém que acreditou em mim, o dono da startup que acreditou em mim, as pessoas que trabalhavam comigo que acreditaram em mim e viram algum potencial e compartilharam conhecimento, assim como muita gente na área de TI faz, muita gente compartilha conhecimento sem problema algum, sabe? Isso é muito bom. Então por isso que eu digo que para quem está mudando de profissão é fundamental se colocar no mercado de trabalho o mais rápido possível.
E eu acho que a faculdade não necessariamente é a melhor escolha para quem está nessa situação, sabe? Claro, quem tem 17, 18, 19 anos, é a primeira faculdade, vai ter uma experiência de estudar ali, e além do estudo, do curso que você está fazendo, ter convívio com outras pessoas e abrir o seu horizonte, abrir a sua mente, é ótimo. Principalmente nessa idade, né, 17, 18 anos. Mas para quem está mudando de profissão, existem caminhos mais eficientes que vão te trazer um trabalho mais rápido. Mas isso é assunto para outro vídeo, eu trato em outros vídeos. A questão é que eu segui por esse caminho, fui contratado na startup e depois fui me desenvolvendo, fazendo cursos e tudo mais. A faculdade eu deixei de lado porque eu senti que já não me agregava muito. Os cursos me agregavam muito mais, fiz um monte de curso online e fui me desenvolvendo, fui aprendendo. E claro, sempre tem algum tipo de frustração no meio do caminho. Você pega uma tecnologia nova, pega algum tipo de software novo, alguma funcionalidade que você nunca fez e tem algum desafio que você precisa aprender. Então não é um caminho no parque, não é facinho. De vez em quando tem desafios, né? Só que o legal para mim era superar os desafios. E quando o código se manifestava na tela, era sensacional. Sempre foi, sempre é. Continua sendo até hoje. Claro que quanto mais experiência a gente tem, mais rápido é para solucionar os problemas. Mas sempre aparecem problemas. Então tem que gostar de verdade. Agora, o que você pode aprender com a minha história é o seguinte. Mudar de profissão não é fácil. Definitivamente não é fácil. Mas vale muito a pena. E um dos maiores desafios que você vai encontrar, provavelmente, é a falta de apoio de alguém da família, ou alguém que te importa muito. No meu caso foi meu pai e algumas outras pessoas naquela época, no início, né? E o que você pode fazer a respeito é se abrir com essas pessoas, contar o quão infeliz você se sente, né? O quão desesperado ou desesperada você tá por ter que trabalhar todo dia, desanimado ou desanimada para levantar da cama e ir trabalhar. No meu caso, para ir no consultório. Pode ser que pelo menos a pessoa pare de falar alguma coisa, pare de encher a sua cabeça e ser contra. Outra coisa que você pode fazer é contar os benefícios do desenvolvimento de software, né? A área de TI é uma das áreas que mais cresce no mundo há muito tempo e vai continuar crescendo num futuro que a gente não tem como enxergar de tão longe que parece ser, né? Porque a tecnologia está em tudo e só tende a se desenvolver e abranger cada vez mais, né? Tem muita vaga aberta, tem muita oportunidade de emprego, falta mão de obra qualificada e o trabalho no exterior é uma realidade da profissão. Se isso te interessa, também é um benefício. O salário é muito bom, é um dos melhores salários de todas as profissões e é claro que no começo você não vai ganhar tão bem. Você vai começar a ganhar bem conforme você vai se desenvolvendo e adquirindo experiência, mas o salário pode vir a ser muito bom, dependendo da cidade onde você trabalha, do país onde você trabalha. No Brasil tem muito trabalho bom. Inclusive o home office é uma oportunidade. Dá para trabalhar para empresas do exterior no conforto da sua casa no Brasil, se você quer, próximo da sua família e tudo mais. Esse é um dos benefícios. Agora, se mesmo assim essas pessoas são contra e ficam te enchendo a cabeça e afetam o seu psicológico, você não consegue focar, não consegue estudar, fica indeciso ou indecisa do que fazer, se realmente é isso, por causa da opinião dessas pessoas, infelizmente você tem que começar a ignorar a opinião delas de alguma maneira, seja cortando relação, falando menos com essas pessoas ou realmente dando um ultimato. Olha, eu vou fazer isso, eu tomei a decisão, você me apoia ou não. Pode ser que você tenha que cortar a relação. Seja pai, mãe, irmão, irmã, marido, esposa, o que for. O que vale mais, a sua felicidade ou a opinião das pessoas? E não se engane, tá? Porque as mesmas pessoas que são contra, depois que você tem sucesso com a sua decisão, com a sua mudança de profissão, elas vão te apoiar e vão te aplaudir por você ter continuado e ter insistido com aquilo. É o meu caso, por exemplo. O meu pai hoje em dia me apoia muito nisso. E as pessoas me elogiam por ter continuado e ter seguido o meu caminho, o que eu queria fazer. Então não se engane com isso. Agora, outro desafio que pode ser muito grande é a sua própria insegurança.
né? E eu enxergo dois motivos para a insegurança. Eu tinha insegurança por um deles, né? Um dos motivos é por não ter certeza que você gosta de desenvolvimento de software, que você gosta de programar. Se a sua insegurança é por isso, você precisa simplesmente experimentar na prática o que é programar. Então, tenta aprender o básico, começa a programar e aplicar aquilo. Vê se você gosta. Vê se os desafios não são broxantes para você. Se você fica mais desanimado ou desanimada por causa dos problemas, do que feliz e animada ou animado pelas soluções que você consegue criar. Tá? Isso é um dos aspectos que pode gerar insegurança. O outro aspecto que pode gerar insegurança é o medo do futuro ou o medo de trocar o certo pelo duvidoso, né? Que essa era a minha insegurança, né? Porque eu sabia que eu gostava de programar, porque eu já tinha começado a aprender sozinho ali, né? Como eu contei para você nesse vídeo. Mas a minha insegurança era o medo de não dar certo, era o medo de não ser bom nisso, era o medo de não conseguir um trabalho, era o medo de ganhar mal, era o medo de abandonar a odontologia, e sendo que talvez eu tivesse algum futuro na odontologia ainda. Se você tem esse medo, você precisa encarar ele. Porque existem dois tipos de medo. Um é bom e o outro é ruim. O medo bom é aquele que preserva a nossa vida. Então imagina que eu estou numa floresta e eu enxergo um urso. Se eu tenho medo daquele urso, esse medo é bom, porque o urso pode me matar. Então esse medo preserva a minha vida, né? Agora existe um medo ruim. É o medo que não me deixa evoluir na vida, que não me deixa evoluir pessoalmente, profissionalmente. É o medo do desconhecido, o medo do que vai acontecer, o medo da minha própria capacidade de evoluir, de aprender. E pode parecer que o seu trabalho, a sua profissão hoje é mais seguro. O seu cargo é mais seguro. A empresa em que você trabalha é mais segura. Mas a realidade é que a segurança não está em nada disso. Mesmo quem está em cargo público, por exemplo, o cargo pode ser extinto, a pessoa pode ser demitida por alguma razão. A segurança está em nós mesmos, está na nossa capacidade de evoluir, de aprender, de se transformar. E isso é cada vez mais verdade num mundo que muda tão rápido por causa da tecnologia. Então, se você tem esse tipo de insegurança, encara ela. Entende que se você se dedicar e estudar, você vai ter um futuro bom, você vai conseguir um trabalho, você vai conseguir um emprego e depois você vai conseguir até o apoio das pessoas que não te apoiavam no começo. E é claro que existem muitos outros desafios que você vai enfrentar provavelmente, assim como eu enfrentei, né? E eu vou tratar deles em outros vídeos, mas para terminar a minha história, eu só queria dizer que faz mais de 5 anos que eu trabalho como desenvolvedor de software. E depois daquela startup que eu comecei, eu fui contratado em uma outra empresa que é considerada uma das melhores para se trabalhar no estado de São Paulo. Né? Participei de processos seletivos para empresas de São Paulo, passei em algumas, fui reprovado em outras. Passei em processo seletivo por terceirizadora para trabalhar em uma empresa americana que acabou não indo para frente. Participei e criei o processo seletivo da empresa em que eu trabalhei, então eu criei a prova, analisei as provas e tudo mais. Eu sei o que é importante para a empresa que está contratando e para a pessoa que está sendo entrevistada e quer ser contratada. Eu entendo a parte técnica, sei o que você precisa aprender e quais empresas você precisa buscar para se inserir no mercado de trabalho e o que é importante quando você está mudando de profissão. E eu acredito que eu posso te agregar muito nesse sentido, e é o que eu estou me propondo a fazer nesses vídeos. Então, se você tem interesse nisso, se você realmente quer mudar de profissão, quer se tornar desenvolvedor ou desenvolvedora de software, continua me seguindo. Porque, assim como no passado eu comecei a sentir aquela atração por desenvolvimento e programação, enquanto eu estava no desespero da odontologia e comecei a programar por diversão, no final do ano passado eu comecei a sentir um desejo de contribuir com as pessoas que estão passando pelo que eu passei, sabe? De ajudar elas a fazer essa transição, a largar a profissão que elas não gostam e entrar na área de TI, em desenvolvimento de software mais especificamente. Eu quero servir de mentor, meio que o que o meu primo foi.
E além de te dar o direcionamento, eu quero te dar a parte técnica e mais específica do que você realmente tem que estudar. Então, eu estou aqui para te ajudar e te incentivar e te dizer que você consegue fazer isso. Tamo junto.